Olá, touro! Sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Se você veio buscar uma mensagem para você ou para alguém de touro que você está lidando, com certeza vai achar uma mensagem aqui até o final desse vídeo. Deixa seu like, curte aí o vídeo para fazer o canal se movimentar, crescer, levar mensagem para outras pessoas. Compartilha, se inscreve no canal para ajudar e fazer essa troca tão generosa, tá bom? Lembrando que a mensagem pode estar espelhada, a gente pode estar falando de alguém de touro que você está lidando ou, se você é de touro, sobre alguém que você está lidando, que não necessariamente é de touro, tá? Entendeu? Então, faz aí as adaptações necessárias para o seu momento e vai entendendo o que encaixa na sua vida ou não, tá bom? Essa leitura é para quando você chegar. Mesa aberta para touro. E já caíram duas e abriu com indo com a correnteza, aventura, apego ao passado, celebração e fundo de deck, sucesso. Então tá, vamos clarificar com o tarô, que eu já vou embaralhar, mas a gente abre aqui com você deixando fluir aqui seus sentimentos, né? Um naipe de sentimentos, naipe de copas. Então aqui você meio que agora se libertando com essa aventura, né? Aventura é o quê? A gente encarar algum desafio, né? A gente se deixar viver, fluir, né? Uma aventura. Vai viver algo, né? E aqui é você meio que se deixando viver essa coisa agora. E que tem aqui relação com o seu passado, porque tá muito com apego ao passado aqui, né? Colado, que é o 5 de copas, né? E aqui, logo depois, mais copas, celebração. 3 de copas aqui com a carta da celebração. Pode estar falando de uma relação, pode estar falando de 3 pessoas, pode estar falando de alguma coisa aqui do seu passado que você tem apego e que agora você vai se deixar levar de uma vez, né? E vai trazer aqui, porque você está em busca do sucesso, tá? Você quer comemorar isso. Tem 2 cartas de comemoração aqui na mesa, celebração e sucesso. Então, vamos clarificar aqui o indo com a correnteza para touro, por gentileza. Rainha de espadas, 10 de copas, dá mais uma, 10 de paus, fundo de deck, página de espadas. Aqui você toma ciência nesse momento, né? A lua também estava aqui, de fundo de deck. Tem o sol, nossa, a lua e o sol. Entre a razão e a emoção aí, né? O que foi dito, o que não foi dito. O que está claro e o que não ficou claro. Então, temos aqui uma dualidade aqui de sentimentos. Vamos ver aqui. Aqui, com a Rainha de Espadas, é você sendo muito objetivo. Talvez você esteja um pouco mais frio nesse momento, mais prático, vamos dizer assim. E aí, você... O que a gente pode estar falando aqui, porque tem 2 10 na mesa, né? Um 10 de copas, que é um 10 feliz, e o 10 de paus, que é um 10 exausto. E o página de espadas que traz aqui, né? Talvez novas informações sobre isso, ou você com pensamentos recém-criados sobre isso, sabe? Então aqui vejo você com novos pensamentos sobre uma situação e que trouxe... Tem uma dicotomia aqui, né? Talvez isso já tenha sido resolvido e trouxe um fim muito exaustivo e muito cansativo, ou que deixou você assim depois desse fim, mas que agora você quer resolver de uma forma melhor, para trazer esse 10 de copas, entende? Então, talvez aqui você tenha idealizado o 10 de copas, mas você tenha tido o 10 de paus, entende? Então, você quer agora se aventurar e comemorar da forma certa, trazer a forma certa de comemorar, vamos dizer assim, clarifica a aventura. Alguma coisa quer ser corrigida, era isso que eu queria dizer. 7 de ouros, ó, aqui tem ajuda, aqui tem colaboração, aqui tem coisas que foram feitas juntos ou pensados juntos, né? Semeadas, plantadas, trabalhadas juntas, em conjunto com alguém.
Mais o quê? Tem escolhas, tá? 8 de ouros, carta do trabalho. Você vai enfrentar isso aqui agora como um desafio mesmo, uma aventura com o trabalho. Olha aí, o pajem de ouros. Coisas aí que você tem valor para você. Uma coisa que você guarda com afeto no coração. Não é qualquer coisa. É uma coisa que é valiosa para você. Que vale o seu esforço. Entende? Rainha de ouros. 4 de espadas. É uma coisa que você refletiu, segurou, valorizou por muito tempo, mas dentro de você. Só você sabe. Só você sabe. E agora talvez você precise de um pouco de auxílio ou precise dividir isso com alguém. Tá? Apego ao passado, por favor. O mundo, alguma coisa que foi finalizada, que agora tem uma transformação. A estrela... Ai, gente, pecado, até amassei a carta. A estrela, essa carta, eu gosto muito dessa carta. A estrela, ela pode falar aqui sobre cura, como ela pode falar sobre a espiritualidade, como ela pode falar sobre desejos, né, o que você quer, como ela pode falar de sonhos, como ela pode falar de passado. É uma carta muito vasta. Mas essa carta, nesse tarô específico, o tarô mitológico, me traz aqui a caixa de Pandora. Aqui tem Pandora e aqui tem a caixa, que é onde, né, ela, na curiosidade, abriu uma caixa que não deveria ser aberta. E aqui todos os bens e os males, vamos dizer assim, do mundo foram expostos. Coisas que nunca deveriam ter saído de dentro dessa caixa são expostas aqui. Estão expostas aqui. Então aqui me traz muito, traz um tom espiritual para a mesa, traz, né, principalmente aqui com essa transformação do mundo, né? Mas também me traz aqui que agora coisas que não foram ditas, coisas que ficaram guardadas. Lembra, aqui tem o pajem de ouros, aqui tem o 4 de espadas, que foi muita reflexão, né? Aqui tem o 7 de ouros. Então isso traz, tem o 8 de ouros, tem muita coisa valiosa que foi guardada e que talvez não pudesse ser exposta. E agora isso vai vir à tona. Tá? Carta da estrela traz realizações, traz desejos, traz cura. Tá, você também pode estar se curando de coisas que foram expostas, coisas que não eram para ter sido expostas, na verdade, e foram. Mas aqui é como se agora você desejasse que isso se resolvesse de uma forma melhor, como a gente disse no começo, e agora isso vai ser. Lembra os 10? Vai ser resolvido. Mais o que para o apego ao passado? 3 de copas. Uma pessoa ou mais que você se relacionou e você agora quer finalizar isso de uma forma honesta, coerente e dando o que é justo a si e ao outro, sabe? Mais o que para o apego ao passado? O 9 de espadas. Você está realmente muito preocupado com isso, né? A força no fundo de deck. Celebração. Você está muito ansioso. E quando eu digo ansioso, é para todos, tá? Ansiosa, ansioso, para todos. Celebração. 2 de copas. Aqui é sobre uma relação, sim, tá? 10 de ouros. E que você quer... Olha aqui, é família para você, é realização para você, é construção para você. É tudo. É tudo. E vai ter uma celebração aqui. Vai ter uma celebração aqui. Mais o que para celebração? Ó, o 6 de paus. Ó, a conquista. Olha aqui de novo. 6 de paus, 6 de paus. Tá na mesa. Fundo de deck, temperança. Gente, não tem nem como. Clarifique sucesso, por favor. Caiu no chão. Olha a torre. E aqui o sucesso tá de oculto, né? Tá de sombra, né? No fundo do deck. Que é aquilo que você não vê ou que você tem medo, tem receio, ou que você guarda dentro de si. Né? O desejo do sucesso existe de reconquista, de decisões diferentes, né? Aqui, como tudo que a gente viu aqui. Mas isso vem através de uma torre que você tem medo de enfrentar.
Mas ela chega. Mesmo que no seu inconsciente você tem medo dela, mas ela precisa acontecer para que esses 10 aqui se concretizem. Mais o que para essa torre? Para esse 6 de paus. Tem que ter aqui uma... Olha o 5 de espadas. Alguém aqui tem perdas e vitórias, a gente está falando, né? Sobre quem ganhou, quem perdeu, mas essa carta me traz muito de vitórias amargas, né? Aqui você precisa vencer seus próprios medos. E isso não é fácil não, tá? Mas o quê? Vencer suas limitações. Olha a roda da fortuna. Mudar o imperador, mudar alguns padrões aqui, tá? De autoritarismo, de achar que você tem o controle da situação, de querer controlar tudo, de querer mandar nessa situação toda. Talvez você seja muito controlador. E aqui a roda da fortuna e a torre pedem para você largar esse controle aqui. Para esse sucesso acontecer, você precisa soltar esse controle. Olha o indo com a correnteza. Você precisa soltar, tá? Aqui no fundo de deck, 4 de paus. Tá na mesa, tá? Carta de construções de relação, realizações. E o louco, logo depois, que é o recomeço, tá? Enfrentar seus próprios demônios aqui para poder realizar as coisas que você pretende, tá? Vamos entender melhor do que a gente está falando aqui com o baralho cigano, né? Existem outras camadas e vamos falar com outras pessoas. Vamos entender aqui exatamente, especificamente, sobre o que é isso que touro precisa enfrentar para realizar, né? Aqui a gente já sabe que é sobre alguém do passado, né? Que passou ali. Mas fala mais pra gente, por favor, para touro, sobre o que é essa torre, esse enfrentamento, essa reconquista. O raio. E quando o raio tá na mesa, meu amigo, é pra já, tá? É pra já. Isso vai acontecer já já. Sentimental, olha só. Mas o quê? Está falando de sentimentos importantes aqui, tá? E que vão ser modificados. Olha, a estrela, alguém do passado, de novo a estrela na mesa. Alguém do passado ou aqui a espiritualidade em prol de touro para que realize isso da melhor forma possível, tá? Olha a carta do leão. A carta do leão tem tantos significados também. Falar mais alto, botar a sua voz no mundo aí, né? Deixar-se ouvir também. Ou fazer com que os outros te ouçam. Ou finalmente falar. Ou aqui deixar um pouco a vaidade de lado. Para poder, né, aceitar um novo começo e algumas quebras, como a gente estava dizendo lá, ou indo com a correnteza, lembra? Algumas quebras aqui, ó, de padrões sentimentais. Podem estar acontecendo nesse momento, você largando mão de alguns sentimentos que te prendiam, que te controlavam e que te mexiam com a tua vaidade, não te permitindo celebrar. Mas o quê? Territorialismo. Ou a gente pode estar falando de alguém de leão que você está lidando. Enfim. A cobra. Uma transformação aí, mas também, de novo, um canal bem aberto com a espiritualidade, tá? Bem aberto. Aqui você está sendo visto, aqui você está sendo acompanhado pela espiritualidade de fato, tá? Porque a cobra, ela é uma troca de pele, né? Uma transformação, pode ter sido algum engano do passado, alguma traição. Pode, mas aqui não vejo sobre isso. Aqui eu estou vendo muito como uma transformação interior, até exterior. Talvez até você esteja mudando aqui sua imagem mesmo. Como o mundo te vê. Sabe? Só falta sair a carta do jardim aqui. Vamos lá. A montanha. As dificuldades, os bloqueios. Tudo que você vai enfrentar agora. Aqui, os ratos. Coisas que te danificaram os sentimentos, perdas, ansiedades. Tudo que te trouxe dificuldade aí quanto a essa relação, mas que você vai enfrentar essas dificuldades agora.
Coisas que foram feitas quando você não estava vendo. Ó, vai abrir aqui uma vitória sim, tá? Vai enfrentar essas dificuldades para uma vitória. É uma questão de honra para touro. A medalha de honra está na mesa. E é difícil, porque machuca. Aqui mexe com a tua fé. E aqui, de novo, a espiritualidade na mesa. Aqui, Xangô e Yansan. Tá? Para quem é de Xangô e Yansan, tá na mesa também. Tá? Mas o que a gente tem para touro? Peraí, viraram muitas. Vamos de novo. Árvore, trazendo as conexões, o crescimento, a família, as raízes profundas, as histórias que foram, né, marcadas na sua vida. Os lírios, trazendo amadurecimento, crescimento, realizações, proteção. Os peixes, trazendo movimentação e de sentimentos profundos de touro, ok? Sentimentos profundos de touro. O trem, trazendo as passagens, as chegadas, o caminho longo, distância, alguém que vem de longe ou que está longe de touro. E aqui o enfrentamento, né? Aqui de fundo de deck tinha o livro com o navio e a cigana com o caixão. Aqui a gente pode estar falando, né, de uma pessoa que estava no seu passado, uma história que já tinha sido encerrada, porque tem um livro com o caixão, tá? Coisas ficaram guardadas, tá? Era uma situação estável que te trazia segurança. E aqui tem uma figura de um homem com o sol, as alianças, o cofre aberto e a flor com o chicote. Isso pode estar falando aqui que essa figura masculina que se relacionava ou com touro ou com essa pessoa que é uma figura feminina aqui na vida de touro, foi exposto ou alguma coisa foi exposta sobre uma relação aqui amorosa. E isso trouxe, porque tem a rosa depois do cofre aberto. Então aqui uma exposição numa relação amorosa ou de um segredo de um casal ou coisas íntimas de um casal, sabe? Se é você com outra pessoa, você encaixa no seu momento, ou se foi dessa pessoa que você se relacionou, sabe? E aqui tem uma mudança de condição, aqui teve um embate, aqui gerou uma briga por conta disso, para muitos, e trouxe muitas preocupações aqui para a cabeça de touro, tá? Vamos encaixando aí, mas a princípio aqui é Xangô e Yansan na mesa, a espiritualidade muito presente, e eu vou perguntar já, tá? Mas vou pedir aqui a Sibila uma mensagem sobre o que vai estar sendo feito aqui, né? O que pode estar sendo feito nos próximos dias em relação a essa pessoa que touro quer resgatar para celebrar, para consertar, corrigir, né, algo. O que acontece nos próximos dias com essa relação de touro e essa pessoa que vem como um resgate? Olha aí. Aqui a carta do adoecido, né, com uma carta, essa carta aqui é muito, como você vê a borboleta? A borboleta tem movimentos rápidos e ela pousa em vários lugares, né? Ela não para em lugar nenhum, né? E aqui pode estar falando de alguma irresponsabilidade, sabe? Que causou um adoecimento, entende? É essa palavra que eu vou usar, irresponsabilidade, tá? Mas o quê? Já vou explicar. Pensador. Aqui tem um esforço mental de touro para com essa relação, trazendo uma transformação muito grande no modo de pensar aqui, tá? Porque aqui tem a carta do esforço, do fazer, do conseguir, do reconstruir, né? De se esforçar, de trabalhar duro nisso, né? Com a carta do pensador. E aqui é a carta da morte, que transforma, reinicia, né? Mais o quê? Para os próximos dias, conforme essa relação. Aqui a consolante surpresa, mais o quê? Com o intelectual, aqui você vai pensar numa estratégia para você poder chegar nessa pessoa, né? Aqui talvez você vá devagar e vá querendo uma coisa, mas você vai receber
de outra forma. E do que a gente está falando aqui? O doméstico, trazendo aqui, ó, segredos, coisas que foram guardadas, as intimidades. O mensageiro. Aqui talvez você peça, você chegue até essa pessoa, você encontre a oportunidade de chegar até essa pessoa de uma outra forma, com a ajuda de alguém. Tá? Talvez aqui você encontre essa seja a sua estratégia. Ir até essa pessoa a partir de alguém, ou você vai ter uma estratégia aqui de escrita para perceber como você entra de volta na vida dessa pessoa sem fazer um estrago. Tá? Porque aqui tem o ladrão, tá entrando por uma janela aberta onde tem um cofre do lado, né? É uma oportunidade. Você vai ver uma oportunidade de você escrever, falar, ou dialogar, ou conversar com essa pessoa, tá? De uma forma muito inteligente e de uma forma estratégica para se fazer presente novamente, sabe? É como se você quisesse dizer que, olha, eu sempre estive aqui e eu estou da mesma forma, mas eu sei que a gente precisa curar coisas e a gente precisa conversar. Você entende? Até porque no fundo de deck tem alegria ao coração, sacerdote com essa carta aqui, depois tem alegria e Meneu. Tem cartas boas aqui. Fidelidade, amante, enfim. Essa carta aqui é como se você quisesse realmente saber dessa outra pessoa, quisesse se aproximar dela para trazer alegria mesmo. E aqui talvez com a ajuda de alguém falando, espiritualmente falando, ou você está vendo nas cartas, ou você está perguntando sobre essa pessoa para alguém que sabe dela, ou você, sei lá, se consultou com alguma entidade para perguntar sobre ela, ou alguma mensagem espiritual chegou até você para falar sobre essa pessoa, pode ser também. E eu vou pedir até aqui, mas eu vou perguntar outras coisas antes de partir para o espiritual. Eu quero saber da tua cabeça nesse momento aqui com o Delfos e da cabeça dessa outra pessoa. Qual é o medo de Touro aqui nessa situação? Porque tem um receio aqui, né? E uma estratégia. Como é que Touro tá com a cabeça nessa... Qual a estratégia, qual o sentimento para com esse retorno? Quais as intenções aqui? Como é que funciona na cabeça de Touro nesse momento? A mãe. A colheita. Aqui você quer nutrir, né? Você quer se doar, de novo. Aqui é se aventurar, a colheita. Mas é como se essa pessoa te nutrisse, ou você pudesse nutrir coisas que essa pessoa precisa, tá? E você vai usar disso. Você vai chegar com informações. Anjo da bondade. Exatamente. A beleza. Aqui você enxergando o lado bom dessa relação. Time do amor. Vai chegar devagar. Almas gêmeas. Você sabe que essa pessoa é um amor singular, né? É uma pessoa importante para você. E como fica a cabeça dessa pessoa a partir do momento que Touro se reaproxima? A cegueira. Essa pessoa não... Talvez ela não te veja mais com os mesmos olhos, tá? Ou talvez ela esteja precisando ver coisas que você vai fornecer, porque talvez ela tenha sido... Não enxergue algumas coisas por ter sido negligenciada mesmo, né? A cegueira é quando você não enxerga, né? A pessoa talvez não estivesse te vendo mais. Talvez vocês se afastaram, bloquearam, enfim, e ela não te enxergasse mais. Foi se perdendo pelo caminho, entende? Ou você, dessa outra pessoa. Mas aqui a gente está falando do pensamento dessa outra pessoa, né? Então, mais o que para essa outra pessoa? Vai ficar feliz. Olha a felicidade aqui, ó. Né? A sinceridade, a timidez, aqui tem os dois, né? Aqui talvez com vergonha de alguma coisa que foi feita, ou realmente chegando com muita cautela, com muito cuidado para chegar um para com o outro. O presente vai ser como um presente para essa pessoa. Fundo de deck, o despertar. É isso, vai trazer de novo aqui, vai sair dessa cegueira que estava e vai ser como um presente, um refresco na vida dessa pessoa, esse retorno de vocês, tá? E para você também aqui, nutrindo os seus sentimentos, nutrindo os seus desejos, os seus quereres. E aqui eu vou perguntar da parte espiritual agora,
para entender, né? Essa parte que a gente perguntou lá atrás. Tinha Xangô e Yansan na mesa. Tinha espiritualidade curando, tinha espiritualidade ajudando, guiando Touro nessa jornada que é tão espiritual para Touro nesse momento. Então, vamos entender aqui do que a gente está falando, tá? Touro. O lar. Morcego. Refúgio. Dona Maria Mulambo na mesa. A passagem. O trono. Peraí que a carta caiu no chão. Só um minutinho. Caiu bem lá atrás. Pronto. O agrado. E a última. Ai, meu Deus. Caíram duas, peraí. A cura e o pergaminho. Então, aqui, a gente vê, né, que houve aqui uma, vamos dizer assim, eu acho muito clichê falar isso dessa carta do morcego, mas eu não vejo muito aqui outra opção. É muito uma vampirização, uma drenagem energética, algo que acontecia ali nas sombras, quando você não estava vendo, no escuro, sabe? Aqui me fala que essa relação, o que foi construído, né, a carta do lar, as estruturas, né, os alicerces, a segurança dessa relação, ficou realmente ameaçada por uma vampirização aqui, tá? Teve magia aqui, teve vampirização energética, mas teve também, vejo aqui, pessoas sugando influências, sugestões, um sugando o outro aqui, uma coisa assim horrorosa, tá? E isso foi refúgio por muito tempo. Alguém aqui, ou você, ou essa pessoa, precisou se recolher. E muito aqui teve a ajuda de Maria Mulambo, tá? Ah, mas eu não tenho Maria Mulambo na minha coroa, mas essa outra pessoa pode ter. Ou ela pode ter entrado no teu caminho para te ajudar com essa questão. Tomado à frente dessa questão. Porque sim. Entende? Então aqui teve um refúgio, teve uma fuga aqui de alguém, porque sentiu, e a espiritualidade avisou, que estava vendo essa drenagem aqui, tá? Em qualquer sentido que seja, tá? E aqui precisa ter a morte, a passagem, a transformação disso tudo aqui, chega ao fim, porque aqui o trono com o agrado e a cura eu vejo muito como uma passagem de bastão. Tipo, eu estava segurando essa coisa, isso aqui estava na minha mão, era de minha responsabilidade. Eu tenho esse controle. Agora eu não quero mais. Agora eu tô te passando. O trono é teu, sabe? Você está com a razão, ou vamos negociar isso aqui, ou vamos conversar sobre isso aqui. É uma troca de gentilezas e de coisas justas. Uma transformação que traz aqui uma volta de poder. Vocês vão voltar a ter poder sobre essa relação. Entende? Porque o agrado me traz muito, vocês precisam de algo dessa pessoa e essa pessoa precisa de algo de vocês. E vocês vão fazer isso aqui uma pela outra, né? Uma pessoa pela outra. Para trazer essa cura que precisa ser feita, revitalizar essas energias que foram drenadas e que destruiu essa relação. E aqui vai ser pela conversa, né? Aqui tem a carta da comunicação. Tá? Eu vou pedir aqui, eu vou recolher, mas eu vou pedir aqui sobre essa energia que atravessou aqui o caminho, né, de vocês. E isso já caiu outras vezes para Touro, tá? Vai na playlist de Touro e veja as outras leituras. Sempre tem. E eu sei que está no momento de Touro resolver essa situação de fato, porque a última leitura de Touro foi sobre isso. Fim, chega, cansei, agora eu vou resolver. E aqui, de fato, eu vejo que vocês estão resolvendo. Vocês estão indo com a correnteza aqui, vocês estão na aventura. Vocês vão celebrar, vocês querem, mas vocês estão passando por um processo que não é fácil, né?
para sim ou para não, não importa. É um processo que faz vocês crescerem. E vocês precisam entender as mensagens, né? Para ter o sucesso, vocês precisam entender as mensagens. Aqui teve um atravessamento energético que não foi legal. Fala sobre esse atravessamento energético que cortou aqui a vida de touro no meio com essa pessoa. Ó, o triângulo e o ovo. Mudanças. Olha o atravessamento. Não vou nem falar o resto. Mas o quê? O atravessamento está aqui. Gente, a taça servida pela mão que porta o anel de cobra. Traições. Alguém aqui traiu e foi uma mulher, tá aqui, a saia de uma mulher, a pulseira de ouro. Algum acontecimento romântico, depois de interpretar as cartas que a rodeiam, você pode entender a que ela se refere dentro do contexto da jogada. Alguém aqui que você se relacionou no passado, alguma mulher, alguma coisa assim, que atravessou vocês. Tá? Mas o quê? O que ela fez? O que aconteceu aqui? Estrela de Davi, proteção para vocês, tá? Vocês vencendo essa proteção com acompanhamento espiritual, aqui. E virou aqui o lápis, a comunicação. Comunicação vai acontecer. Os caminhos de sol. Desimpedimentos. As estradas estão abertas. Vitória, tá? Então aqui, o que essa pessoa fez, e no fundo de deck estava aqui, ó. A intenção ardilosa, perdas, desgastes, pessoa perigosa, e com a rosa vermelha, né? Se fazendo de sentimental, amorosa, gentil, generosa, querida, galera. E aqui, porta da rua com a vela, magia, tá? Magia, e aqui, tranca-ruas na mesa. Alguém pode ter utilizado, pedido, feito alguma coisa, acendido vela, pedindo para trancar ruas, para trancar aí os caminhos de você com essa pessoa, mas o que foi feito, foi feito. Tá? O que foi feito, foi feito. Então, tá na mesa, tá explicado, e agora eu quero saber como que a gente finaliza isso daqui, né? Futuro próximo para essa relação, para touro, os próximos dias, o que acontece no futuro próximo, na vida de touro, fechando a mesa de touro, que é uma mesa boa, vejo aqui, né, libertando-se de correntes, de amarras, de atravessamentos, de energia ruim. E touro quer mais se livrar disso tudo nesse momento. Vamos lá. Já virou aqui. O regresso, olha aí, que a gente estava falando. Dá mais uma. Temperança, olha aí as coisas se equilibrando no seu regresso. Desassossego, vai mexer, vai bagunçar, normal, todo regresso faz uma bagunça, né? E aqui, o hierarca, a aliança, me dá mais uma aqui, porque isso aqui é muito bom. Me dá mais uma para esse hierarca e aliança. A ressurreição. Gente, Exu aqui na mesa, viu? Uma entidade aqui protetora muito forte de touro, trazendo essa aliança de volta. Tá? Isso aqui é com permissão de Exu. Ok? Com permissão de Exu. Touro consegue fazer um resgate. Ok? É isso. Eu espero que vocês ajam com boas intenções, equilíbrio, amor no coração, e vai dar tudo certo. Beijo.